boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição do dia 24 de março. O meu nome é Luís Matias e, como é habitual, comigo estão Filipe Palma e Miguel Louro. Temos 3 temas para tratar no programa de hoje. Vamos falar do novo hospital. Está assinado um acordo entre a Câmara e o Ministério da Saúde para a construção de infraestruturas. Mas nessa cerimónia, a Ministra da Saúde disse que houve bloqueios do antigo Executivo da Câmara de Évora no avanço do novo hospital. Filipe Palma, que crítica é esta? Que resposta merece uma crítica destas por parte de um antigo Presidente de Câmara? Ou se não merece resposta, o que é que se passa e que o Filipe também vai conhecendo alguns meandros desta realidade? Boa tarde, Luís. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os que nos ouvem. Eu acho que essa forma, como vocês sabem, e o Miguel muitas vezes discorda de mim, porque é uma questão de postura pessoal que nem tem muito que ver com a postura política, porque o que a gente pensa. Portanto, eu não sou pessoa neste momento, de guerreias e disto e daquilo. Vamos lá ver. Primeiro, ainda bem que se está construindo o Hospital Central do Alentejo. E ainda por cima, sem deixar para trás os hospitais distritais de Porto Alegre e Beja, o Zé Joaquim Fernandes e o de Porto Alegre. Quando eu digo sem deixar para trás, ou seja, um investimento num Hospital Central com valências de hospital de uma região, sem deixar para trás a saúde e o ser bons hospitais Porto Alegre e Beja. Eu lembro-me que o Hospital de Zé Joaquim Fernandes em Beja, neste quadro 2020, o mesmo que financiou o início e grande parte da construção do Hospital Central, tem algumas dezenas de milhões de euros investidos e apoiados por fundos comunitários em equipamentos fundamentais para a nossa saúde. Eu lembro-me, porque estava dentro disso, da imagiologia, que o Miguel sabe isto melhor que eu. A imagiologia, estamos a falar tudo de equipamentos que são milhões de euros. O serviço de imagiologia foi todo remodelado no Zé Joaquim Fernandes. Ressonâncias magnéticas, não sei de quê, não sei o quê, que eu não sei explicar bem, não havia também. O não sei o quê do cardíaco e da cardiologia, não sei o quê, bom, etc. E ainda bem. Mas, ainda bem também que o Hospital Central do Alentejo, e não reparem, cada vez que eu falo, eu digo Hospital Central do Alentejo. Nunca digo Hospital de Évora. É o Hospital Central do Alentejo, localizado em Évora, e ainda bem para Évora. Mas que tem uma filosofia diferente. É o mesmo que eu dizer que o Hospital do Litoral Alentejano era de Santiago de Cacém, que não é. É do Litoral Alentejano e que está ali às portas de Santiago de Cacém. Vai permitir a melhoria, penso, da nossa saúde, das valências que agora não temos, da vinda para o Alentejo de especialistas que agora não vêm, porque não há. O especialista move-se também pela procura. Portanto, como é que eu ia dizer? Eu vou dizer asneira, mas não interessa. Um cardiologista super bom não vem para Évora se só tiver 2 casos por ano. É uma maneira de dizer. Pronto. Será que um bom cardiologista até virá para Évora se não existir um curso de medicina? Mas isso já lá vou. Mas eu penso que as grandes especialidades, prédio, como o Hospital Central e as valências, eu penso que isso torna-se atrativo para os bons especialistas. Porque o cirurgião não quer estar a operar 10 vezes por ano. Se calhar quer estar a operar 10 vezes por semana. Digo eu, não sei, mas pronto. É uma maneira de dizer. Bom, permitirá, digo eu também, e já com a sua intervenção, permitirá também, e isso é uma questão que todos nós,
o Alentejo inteiro, incluindo as forças políticas e administrativas do Alentejo, permitirá tão bem, e da universidade, etc., permitirá tão bem a instalação de estudos de medicina com base neste hospital. É fundamental. E de outra maneira nunca conseguiria. E isso temos de estar todos unidos no sentido de conseguir isso. Bom, então, dito isto, quais são os bloqueios? Vamos lá ver. Bloqueios, sim. Bloqueios. A primeira pergunta é essa. Mas é para passar aqui também a Não, palavra já ao Miguel. vai. Ao Miguel. O Miguel sabe mais que eu. Já lá vamos. Não sei não. Você está Mas sobre os bloqueios, a questão é esta. a dizer tudo bem. É bom que as pessoas percebam e nunca, da minha parte, já perceberam ao fim deste tempo todo. Você, o Miguel e os que nos ouvem, etc. Por mais diferenças que haja de mim para o Miguel ou para quem nos ouve, etc., nunca me verão cair na tentação da baixa política. Isso não pensei nisso porque eu nunca fui isso quando era mais novo, quanto mais agora. Há um protocolo, ainda não se sonhava haver hipótese de construir o hospital quando se começou a pensar nisso. Quando se começou a pensar nisso, era o Zé Ernesto presidente da Câmara de Évora. Portanto, é só recuperar o tempo para verem as dezenas. Bom, quando se começou a pensar nisso. Anos, não é? Quando se começou a pensar 20 anos, nisso. há 20 anos. Na altura era mas vá 20 António anos Serrano que até seja. administrador do hospital. Exatamente. Certo? Mas vá, que seja 20 anos. Vá 20 anos que seja, são 2 décadas. Sim, primeiro governo de José Sócrates. 2 décadas e qualquer coisa. E assinou-se um protocolo. O protocolo, quando ainda não havia condições para avançar com o hospital, mas assinou-se um protocolo, e bem, porque há competências que são das câmaras municipais. Sim, E esse protocolo dizia o quê? Dizia que a Câmara de Évora, e agora é igual, independentemente de quem paga, o que interessa é quem é que tem competência para fazer X no território. A Câmara de Évora competia resolver a questão do abastecimento de água, resolver a questão da rejeição dos efluentes e a construção da etária. Isto é tudo ali no hospital, as espadas, as pessoas sabem bem o que estamos falando. Resolver a questão do abastecimento de água, resolver a questão da rejeição de efluentes, resolver a questão da etapa ao tratamento desses efluentes e resolver o problema das expropriações que permitam a estrada para Montemor e da outra estrada do outro lado, aquelas circulares e coisas que tinha que ver também com as estradas de Portugal e não sei o quê. Mas as expropriações ficavam também a cargo do município de Évora. É evidente que assinar isto, e bem, à data, nunca se pode pôr números, porque os números não têm nada a ver, os números de agora, com os números em que se assinava as coisas daquela vez. Outra coisa é as expropriações, o abastecimento de água, etc., não sei o quê, são competência ou não de quem mandar no território, ou seja, na Câmara de Évora. Na minha opinião, sim. E aí não lhe chamem bloqueios. Não lhe chamam bloqueios. Eu diria que chamar-lhe a exigências, às vezes alguma exigência a mais picuinhice, fruto do anterior presidente do Carlos Pinto Sá ser de outra força política, etc. Ou seja, tudo preto no branco e com os numerozinhos todos ali, por forma a que a Câmara, que é uma Câmara até com alguma debilidade financeira, não tivesse outro tipo de problema. Mas eu isso percebo, porque nós não podemos estar neste momento, atenção, ao que estamos a fazer neste momento. Nós neste momento temos uma ilha chamada Hospital Central, que com os atrasos fruto destas coisas, que eu acho foram um bocadinho, em alguns casos, um bocadinho atrasados demais, era preciso ter havido ali algum agarrar de colarinhos e coisas, mas independentemente disso, nós temos ali uma ilha
que não tem ligação para lado nenhum, não tem acessibilidades e não tem as acessibilidades chamadas de água e rejeição de efluente, não tem nada. Tem a construção do hospital, é evidente. Se você amanhã, por absurdo, viesse aqui a senhora ministra, esta ou outra qualquer, dizer, cortar a fita, dizer: temos aqui estas valências todas e este belíssimo edifício com 2 ou 3 andares para baixo, etc., mais o outro todo, está pronto, inaugurei e abri a porta. Mentira. Não tem estradas para lá chegar, não tem água para lá chegar, não tem rejeição de efluente. Portanto, é isso que se está resolvendo agora. E antes de passar ao Miguel, deixe-me só acabar. Tem de passar ao Miguel. Ou foi, Não precisa. ou foi já. É que ele está a falar há 10 minutos. Não, mas deixe-me dizer uma coisa para acabar. Sim. Ou foi já, ou será muito brevemente, para não dizer esta semana ainda, ou já foi, isso eu não sei, uma das partes que aqui estamos falando, e com o Presidente Carlos Zorrinho, resolvida em termos de apoios financeiros, aprovada a candidatura do abastecimento de água e dessas coisas todas ao hospital. Portanto, essa parte, eu diria, está resolvida. Não está feita, mas está resolvida. Já o financiamento, não sei o quê. Agora, as outras questões, eu penso que pior que isto do abastecimento de água etária e não sei o quê, que se resolverão, e até porque o 2030 permite financiar isso. Eu tenho nisso uma opinião diversa daquilo que os autarcas pensam, porque eu tenho uma visão global do território. É evidente que tem que ser a Câmara de Évora a candidatar-se e a suportar a componente nacional do abastecimento de água, da rejeição, dos obra, efluentes, etc. Do investimento. Mas aquilo é um hospital central. Os 15%, eu defendo que todos na CIMAC, pelo menos na CIMAC, já para não dizer Distrito de Porto Alegre, mas pelo menos os de Évora, os do Distrito de Évora, dos 15%, todos participem na componente nacional. É evidente, eu já disse isto aos autarcas, é evidente, devo-lhe dizer que torcem sempre o nariz, porque olham só muito para o seu território mínimo, ou seja, Viana olha para Viana, Borba olha para Borba, a Vedigueira em Beja olha para a Vedigueira. E a gente tem que, por isso é que as regiões é importante, regiões com legitimidade política, que é poder olhar para o território. Miguel, o que acha destes bloqueios? A Ministra disse... Assim, não lhe chamo bloqueios, pá. Num tom irónico, são palavras da Ministra, admitiu que ponderou acampar ou fazer greve de fome à porta da autarquia para desbloquear o processo. Isto é um bocado, ilustra um bocado a tensão que existia, se calhar, entre a Câmara de Évora e o Ministério da Saúde. O que é que isto lhe apraz dizer? Eu estive a ouvir, boa tarde a todos, estive a ouvir com muita atenção, à partida concordo facilmente, acho que toda a gente facilmente concorda com o que o Filipe diz. Só que quem está mais fora dessas coisas, você não está. Não estava. Não estava, mas continua a não estar. Eu não, eu estou longe dessas coisas todas. E o que me pasma é como é que acham que um país pode andar para a frente quando este género de coisas conseguem acontecer. Isto é completamente de loucos. Quer dizer, como é que o país é administrado, digamos assim? Isto é... Quer dizer, como é que é possível uma entidade propor-se a fazer um investimento que custou... Qual é o orçamento do hospital? O orçamento com equipamentos e tudo, sim, não será menos de 250 milhões. 250 milhões. Como é que no mesmo país... Com equipamentos, com tudo, não será. Como é que num certeza. país a gente acha que precisa de uma infraestrutura, dispõe-se a gastar 250 milhões e depois dispõe-se a não ter tempo para abrir, quer dizer, vamos arranjando questõezinhas de caracacá, e os anos vão passando e vão passando e vão passando, como se o tempo não contasse, e depois ainda põem a hipótese das coisas não se resolverem porque estão dependentes de partidos diferentes. Quer dizer, isto é um crime de lesa democracia.
Quer dizer, a democracia dia deixa de existir. Mas eu não disse que a anterior Mas digo eu. Câmara Não, mas eu tenha digo feito esse termo de bloqueio. Atenção. Mas digo eu. Mas é verdade. Ah, Há uma senhor, coisa. isto é uma vergonha. Mas o Miguel, permita-me dizer uma coisa. Já que perguntaram pelos 250 milhões, de certeza. Para mais e não para menos. Pronto. Para mais e não para menos. O abastecimento de água e de rejeição de efluentes, etário e não sei o quê, se calhar estamos a falar de 5 milhões. Sim. É que é ridículo. Pronto, é que é completamente. disso que estamos falando. Não, mas é isso que eu estou a dizer, era isso que eu estava Não. a dizer. Só o abastecimento de água, que é fundamental, é evidente. Se calhar nem a 2 milhões chega. Ó senhor, mas Portanto, Luís e Miguel. é epá, evidente que isto é um bloqueio. Este acordo- É disto que estamos falando. Sim. completamente. Este acordo, o Ministério paga 13,3 milhões para senhor, fazer estas eu obras. não me interessa e a Câmara saber executa. quem é que paga. Não, O aqui que me está. interessa saber é, a partir do momento em que se avança para um projeto, tem que levar o projeto até ao fim. Tem que se criar as condições, também políticas, para que isto se desenvolva sem obstáculos, o mais rapidamente possível e o melhor possível. Portanto, quando isto não acontece, é a democracia que está em questão. Não podemos continuar a ser governados com uma democracia mal executada, ou seja, de caca. Eu agora que já estou fora, digo de outra maneira. Pronto, melhor que a minha, faça favor. Não é melhor, É. é no seguimento da sua. Pá, isto é uma Isto vergonha. é o retrato, eu estou fora, por isso posso dizê-lo Sim. já. É o retrato, muitas vezes, dos dirigentes que temos. Pronto. Porque Então, mas- dirigentes a então, sério não permitiam isto. Ok, então, mas o que é que está em jogo? Mas eu dizia isto no tempo em que era efetivo. Senhor, mas isto não pode ser. Que não admitia. E depois a seguir. Pronto. E depois a seguir. É que isto não é conversa mole. E depois a seguir, a posteriori, vir uma pessoa acusar o outro. Deixem-se dessa conversa. Façam as coisas e deixem-se de desculpas para cima dos outros. É evidente que o homem não fez nada. Porque é evidente que também não conseguiu fazer. Ou o homem quis prejudicar isto de propósito. Então, é evidente que não. Como é evidente. Como é evidente. E as pessoas que estão. Mas há muita guerrinha que é estupidamente sim, inultrapassável então, porque não sabemos falar uns com os outros. Não, Voltamos também não. ao mesmo. O não sabemos falar, você está a ser muito benevolente para a sua equipe. Sou Mas eu não quero. para a minha equipa e para a dos outros. Pronto, claro. Mas eu já estou-me a pôr fora deste Sabe, sistema. nunca foi da minha equipa, Hã? mas o Não, Pinto estou a sabe. falar da democracia. Senhora, quem acaba com a democracia são os democratas. Está a perceber? É que se a gente dissesse, mas em Portugal inteiro só há uma coisa destas que é o hospital. Não! Se calhar há mais exemplos parecidos com este em outras obras no país. Epá, infelizmente há. Pois infelizmente há. Se eu lhe contar histórias que tive obrigadinho, de solução de bloqueios Sim. de várias ordens e de vários setores, Sim. quando era administrador da EDIA, em termos ambientais, por causa da barragem de Alqueva, Sim. há coisas que você nem acredita. Quando eu Acredito, disser. acredito. E são todas verdade. Pronto, Eu não digo mas é que eu mentiras. acredito. E por acreditar é que eu acho que a gente também olha para isto com algum descrédito. Um descrédito para toda a gente. Fica toda a gente mal na fotografia. Portanto, a ministra veio cá, ainda bem que arranjou o dinheiro. Deus queira que o dinheiro venha, não é como as outras promessas que há dinheiro e depois o dinheiro não aparece. E Deus queira que isto ande para a frente. Eu não sabia que a senhora tinha dito isso do acampar e não sei o quê. Já que fala... Isso surgiu depois Não, do mas já que discurso. fala dessa Mas maneira, deixe-me há só mais razões contextualizar. para acampar e Mas para- deixe-me só e para dizer contextualizar. essas frases e pintar a cara de negro de outras coisas que acontecem no ministério dela e que não são estas. Deixe-me contextualizar, porque Ah. esta declaração surge depois do discurso do Presidente da Câmara de Évora, que disse que estava disposto a fazer isto para assinar o protocolo. Ou seja, estava disposto a ir ao Ministério E bem. da Saúde, acampar ou a fazer greve de fome para que se assinasse o protocolo que foi assinado. E ela, E bem. no discurso a seguir, utiliza essa expressão para falar não sabia, e dizer que também tinha ponderado o mesmo para resolver a situação com Mais a Câmara uma anterior. vez. Troca de galhardetes. Quase. Mas mais Sim. uma vez o que interessa é Voltando, aqueles... o que interessa é que o O que interessa hospital... é que o hospital vá, o abastecimento de água, as expropriações avancem para as infraestruturas de Portugal fazerem, porque aquilo não é... Há um acesso que pode ser municipal, expropriações feitas, mas há outro que tem que ser as estradas de Portugal, como se dizia antigamente.
Não é brincadeira. Estas Sim, mas acessibilidades. isso não é Câmara. Não é Câmara. Tem que ser Infraestruturas de Portugal. Então é Portanto, Ministro. Exatamente, não tenho dúvida nenhuma. Pá. E, portanto, aí a parte da Câmara é proceder às expropriações, identificar as expropriações e proceder às expropriações. Ou seja, o que a gente vê no dia-a-dia da política é governam pouco, calhando governam mal e passam a vida a tirar galhardetes uns para cima dos outros. Epá, às vezes. Porque- Eu só queria acabar dizendo uma coisa, porque falar nisto sem dizer isto, quase que é uma injustiça para o meu feitio, então é do pior que há. Vamos lá ver. Muitas vezes, Luís e Miguel, as coisas não são piores porque há muita gente que não aparece nos jornais, nas televisões e nas condecorações, que fazem com que as coisas aconteçam, permitem que elas se atrasem menos e fazem com que elas vão acontecendo. Epá, eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui na CCDR e com responsabilidades, a Maria do Carmo Ricardo, desde o início, que é fundamental para que isto, apesar de tudo, esteja neste pé. E eu só lhe devo amizade. E a amizade que ela teve ao longo dos anos comigo. E é justo que isto seja dito aqui. Bem, o hospital. Mas é o hospital, quanto mais depressa melhor. Há a tal vertente do hospital poder vir a ser uma universidade, Sim, com um curso de medicina. será Miguel que. não concorda com isso. Concordo, Temos que fazer força por isso. mas lá está. Às Mesmo vezes, que não seja igual ao de Santa Maria. às vezes o ótimo é inimigo do bom. Hoje Exatamente. em dia Por isso podemos sim, afunilar um bocadinho, mas ter qualquer coisa. sim. Pode. É o que eu acho. Olha, você falou cardiologia. Olha, Por exemplo, vão para a cardiologia, que tem meio caminho andado já. Não começa do zero. Percebe? ouvi dizer que aqui não é má. A Não, é muito cardiologia. boa e está Ah, é? muito em perspectivas Então, é o que eu de... tenho ouvido. Pronto, Está a portanto, ver? Cardiologia. não sei. Mas, Está a ver. mas no vosso entendimento, um hospital destes, com novo, um edifício novo, equipamentos novos, não será suficiente sem um curso de medicina, Não digamos sei. assim. Mas com certeza, então, não aprovaram dois cursos, um para a Beira Baixa e outro para Trás-os-Montes. Não há uma coisa qualquer assim. Foi aprovado um agora para Trás-os-Montes, o de Évora está ainda em proposta, já foi Não, recusado uma vez. E na Beira Baixa, Covilhã já tem há alguns anos. Esse curso já está em funções há muito tempo. Porque é que Cursos a Covilhã- completos. porque é que a Pois há Covilhã situações. tem condições e nós não temos Há condições? cursos diferentes na Madeira e na Eu Madeira diria e que no com o Algarve que são hospital diferentes. passaremos São a ter diferentes. Com todas as condições para alguns cursos. Sim, digo eu. também acho que sim. É continuar sempre na guerra. Só que para fazer uma guerra e ganhar uma guerra não pode haver descoordenação como interpartidos. Os partidos parece que só odeiam. Os partidos parece que andam à conquista de lugares, de votos e também de lugares. Vamos ver. Põem-se pessoas erradas apenas porque é do partido, não é porque tem competência para o lugar, etc, 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 etc. A lógica tem que mudar completamente. A lógica é uma pessoa de grande confiança, O que a gente vê mais é pessoas que não mereciam confiança nenhuma em todos os partidos. Portanto, o critério não tem que ser esse. O critério tem que ser o bem disto, do país, da população, Da nossa região. Também, claro, mas então, Baixando. a nossa região é o país, não é? Baixando do país para a região. Ou então voltamos outra vez à minha independência. Não quer independência, Pronto. mas quer região administrativa. É importante lembrar que o Miguel tem a teoria da independência do Alentejo e, portanto, é algo O que Alentejo já... tem umas condições diferentes já- das outras regiões, quase todas. Um já território aqui- muito grande, um território que chega desde o interior, portanto, desde Espanha mar, até ao é. mar. Temos tudo. Não temos população, somos muito pouquinhos, não temos peso político. Qualquer croquete compra qualquer político daqui. Os políticos daqui vendem-se todos por um croquete. Isso Qualquer croquete aí vão eles a correr para Lisboa todos contentes. eu não subscrevo isto. Não? Vamos, Você é que me disse vamos, isso. vamos ao segundo.
Eu alguma vez. Vamos ao segundo tema do programa de hoje. O preço dos combustíveis, que continua a subir. Parece não haver mesmo volta a dar. Mas vários países criaram várias políticas para reduzir o impacto do aumento do preço dos combustíveis na economia. Por exemplo, em Espanha, o IVA da energia é reduzido de 21% para 10%. Na Alemanha, há uma lei que limita aumentos, porque na Alemanha é possível o preço variar diariamente. Em França também, penso que assim é. Em Itália há um uso extra da receita do IVA. Na Hungria, por exemplo, há um teto máximo. Em Portugal, uma redução temporária do ISP no gasóleo, de 3,55 cêntimos, acionada após subidas. Bem, são medidas suficientes? Devem existir? Não? Que medidas deve ou pode tomar o Estado português, o governo português, nesta altura? Filipe, o que é adequado? É deixar o mercado adaptar-se ou intervir para minimizar impactos violentos ou mais dolorosos durante a adaptação? Olha, Luís, eu já não... só posso dizer o seguinte: deixar o mercado adaptar-se é perigosíssimo. Se os outros países, como você acabou de dizer, falou na Alemanha, falou da França, falou de Itália, já vou à Espanha, são países que teoricamente estão em níveis de desenvolvimento superiores ao nosso, com condições, com poderio económico, etc., superiores ao nosso, em que os indicadores de pobreza são menores que no nosso. Basta ver os salários mínimos, isso, etc, etc. Portanto, num país com fragilidades, nomeadamente para as pessoas, com muitas fragilidades, e os portugueses frágeis são muitos, seja porque ganham pouco, seja porque são idosos, seja por aquilo que forem. Portanto, deixar andar parece-me o pior que há. Ainda por cima, não há ninguém que esteja a deixar andar. Bom, dito isto, também lembrar, há aí um estudo qualquer desta semana passada. É um estudo que apresenta 3 cenários, e um cenário bastante grave, que é aquele que, se a guerra perdurar e não se resolver, é aquele que é o pior de todos, segundo os que estudaram o cenário, que é o cenário da estagnação do crescimento, para não dizer algum decrescimento, e a inflação a subir estupidamente. Chamam-lhe os economistas estagflação. Esse cenário é pior do que a depressão, porque na depressão a inflação não aumenta tanto. Portanto, não crescer e a inflação estar a 5 ou 6%, e isto afeta principalmente os mais frágeis. Os que têm os salários mínimos, os que têm as reformas de miséria, etc. Portanto, é preciso combater isso, não pode ser deixar adaptar. Porque deixar adaptar, se isto durar mais um mês, eu espero que não, mas durando mais um mês, a readaptação demora mais não sei quantos meses. E enquanto vai e não vai, até ao fim do ano, os mais frágeis sofrerão bastante. Portanto, quanto mais depressa, melhor. Depois, lembrar aqui, isto é para o Miguel, porque ele é monárquico. Obrigado. Ele é monárquico de direita, mas é monárquico. Obrigado. As palavras de um grande vice-rei da Índia, que não foi só o Gama da Vidigueira. Esse chegou lá e depois foi vice-rei e coisa, mas pronto. O maior vice-rei da Índia, o mais famoso da nossa história, chama-se Afonso de Albuquerque. E há 500 anos... Já estava em Hormuz. O homem disse: quem controlar Hormuz controla a riqueza na altura não era o petróleo, era as especiarias. Era a seda.
E a seda, as especiarias, não sei o quê. Portanto, não é novidade o Estreito de Hormuz. Só que agora é a energia. O Afonso de Albuquerque tem uma frase sobre a importância estratégica de quem controlar o Estreito de Hormuz. Parabéns ao português Afonso de Albuquerque. Depois dizer também o seguinte, que é antes que eu me esqueça. O saudoso Presidente da República, Jorge Sampaio, Sabe porque é que a gente perdemos o Estreito de Hormuz? não tínhamos meios para combater e para... A gente chegou a ter lá uma praça forte. Ainda lá está os restos, acho eu. Forte. A gente abandonámos aquilo que na altura estávamos sob domínio espanhol. Nos anos do 1600 e... E a Espanha é Dos que... Filipes. Pois, exatamente. Pois se calhar. E a Espanha estava metida numa data de conflitos e numa data de guerras e estrategicamente teve que abandonar por ali. Ou seja, aquilo não foi uma decisão portuguesa, digamos assim, foi uma decisão Portuguesa porque o rei, mas o rei era de Espanha. Porque o rei, vamos lá ver, os Filipes. Ou seja, a gente não decide nada, esse é o problema. Nós não temos soberania desde o 25 de Abril. Não. Os Filipes, de acordo com a lei do tempo, daquele tempo das dinastias e de quem é que era herdeiro e não sei quê, do filho daqui ou não sei quê, essa história dos Filipes serem os bandidos, mentira. O Filipe 1, 2 e 3, ou 2, 3 e 4 em Espanha, o 1, 2 e 3 portugueses, eram legítimos herdeiros do trono português. O resto é conversa. Deixa-os lá. Porque a gente não cuidámos da sucessão. Isso é outra coisa. Deixa-os lá falar. O problema é que os Filipes, esta parte de Hormuz, acredito, do que o Miguel disse, que saberá isso melhor que eu, que é monárquico, mas porque, vamos lá ver, Estudam puto. a nossa independência do 1640, que demorou ainda uns anos, mais aí 10 ou 20 anos de combates, não é só o 1640, mais 10 ou 20 anos, a nossa independência, assim como Hormuz, perdemos por causa disto, do que ele disse, é verdade. Os reis de Espanha da altura optaram, porque a política, como tudo na vida, seja agora, seja antes, há 500 anos, não é isso? A política, tão bem como tudo, é feita de escolhas e decisões políticas. Eles não conseguiam combater com força. Na Catalunha e aqui ao mesmo tempo. Porque eles não queriam era perder a Catalunha, ele antecipou-se. Não, mas é que está... Eles não queriam era perder a Catalunha, prescindiram de Portugal. Mas sabe porquê? Não tenha dúvida. Mas sabe porquê? Porque não havia Você dinheiro. acabou de dizer Acabou isso. o dinheiro. Você acabou de dizer O dinheiro. E sabe porquê que acabou o dinheiro? Porque perderam Hormuz. Mas a optar era sempre pela Catalunha, foi o que eles fizeram. Sim, mas perderam Hormuz. Dali é que vinha o caroço. Naquela época o caroço vinha dali. Optaram pela Catalunha, mas isso é lá com eles, não é com a gente, ainda bem. Voltando à questão do presente e dos combustíveis, para passar aqui ao Miguel. Exatamente. Voltando à questão do presente e dos combustíveis, há mais vida para além do déficit, dizia o Jorge Sampaio. E aqui é a mesma coisa, ainda bem que há contas certas e que a gente pode agora não crescer e ter déficit de 2 ou 3%. Mas para ajudar os mais frágeis a saber, em Espanha, o Sánchez, que ele não gosta, mas que eu gosto, pede uma medida de 5 mil milhões já de imediata de apoio. Mas não é conversa. Não é PTRRs, ninguém sabe o que é. É medidas da baixa do IVA. É o tipo de medidas, por isso é que os portugueses andam 20 km e vão comprar garrafas de gás. Não, já acontecia antes. Já acontecia antes. Mas agora ainda é mais. E gasolina e gasóleo a metade do preço. Mas é que para a gente dizer, lá está você com os seus maus hábitos é mentira isto que eu disse? Não, o problema é que a gente não temos que elogiar. Não é. A gente não tem que, para tirar razão aos nossos políticos, dar razão ao Sánchez. O Sánchez faz lá a vida dele, para si bem, para mim mal, mas o que se passa é que a nossa política é ordinária.
Estás a ver? Não é nada. E é ordinária, é. E, portanto, a gente Não tem... é política. Não, é política, é. E os políticos que fazem a política. É assim, temos guerra, não é? A gente não controla a guerra. A guerra vai-nos cair em cima, vamos sofrer as consequências da guerra. Estamos de acordo. Pronto. Estamos de acordo. E a seguir ele pergunta se a gente deixa o mercado funcionar ou não deixa o mercado. Mas qual mercado? Em Portugal há algum mercado? Em Portugal venderam tudo o que havia para vender. A feira Portanto, é mais não há frágil. não. Os portugueses, os políticos portugueses venderam tudo. E, portanto, agora temos monopólios. E é por isso que temos bombas de gasolina de várias marcas, mas todas com o mesmo preço. Não é? Também vendemos os bancos todos e também temos as condições dos bancos, os juros e tal, tudo igual nos bancos todos. Portanto, a gente vivemos Isso numa aí eu estou de ditadura. acordo, é uma vergonha. A gente vive numa ditadura. Como é que não há concorrência? Eu Portanto, concordo. como a gente vive numa Então, ditadura... Mas eu ia chegar aqui e ele disse uma então coisa. pronto, Mas- faça A favor. Galp é portuguesa. Tá. Mas Não, A Galp- a Galp a é uma sociedade anónima. A gente hoje é uma coisa, amanhã é O outra. capital é português, a grande maioria. Teve os maiores lucros da sua história, 1000 e tal milhões de euros de lucros no ano 2025. E agora vão crescer. Só tinha o Estado, o Governo, só tinha que dizer à Galp, assim como tiveste agora 1000 e tal, agora este ano vais ter só 100 porque a gente tem que baixar isto para tanto. Mas lá está outra vez o Mas vamos Filipe. lá. É assim, Miguel, quem tem, sim. é assim. Mas o governo a Galp pode, é uma pode empresa tomar privada medidas, que medidas é que os pode tomar o governos governo. privatizaram. Ponto. Ou seja, entregaram-nos a nós, portugueses, às grandes empresas. Muitas delas, quase todas. A origem sempre foi portuguesa, era a Sacori. Não se lembra da Sacori? Não, a Do Sacori. Casal Ribeiro. Eu sou amigo do Casal Ribeiro. Então, mas a Sacori é uma parte Não da só. Galp atual. Não, e as Não outras? só. Não, e as Mas outras era. empresas? Então, Então o quê? O que se passa é que você está sempre a pôr a culpa também às grandes empresas. Mas não, a culpa está nos políticos mais uma vez. No preço final que a gente paga na bomba da gasolina, 60% é do Estado. por isso também deve baixar mais. O Estado, se quisesse, Em Espanha, o Estado, se quisesse, a gente estava igual ao espanhol. exatamente. Então, mas isso foi o que eu disse. Então é o, Está a ver como é tem que o seu elogiar o partido, Sanchez. é o seu Sanchez. partido, mais os laranjinhas O Sanchez que fez nos isso. roubam e nos exploram O Sanchez há fez 50 isso. anos. E que quando aparece uma guerra nem sequer têm a solução. É que eles põem-se com aquele sorrisinho, como se o dinheiro fosse deles. A gente ouve os ministros falarem do dinheiro do Estado, que é nosso. O Estado não tem dinheiro, o Estado tem aquilo que a gente põe lá em impostos. Não é? A Thatcher disse isso muito bem há uma data de anos, não é? Pronto. E eles falam como se o dinheiro fosse deles. Vou mandar pagar. Nós temos a verba para pagar, vou mandar pagar como se o dinheiro fosse do homem. O dinheiro não é deles. O dinheiro é nosso. Portanto, se o governo dinheiro é quisesse, do Estado, se o governo quisesse, querem mercado, então abram as fronteiras. Se eles abrissem as fronteiras, a gente passávamos logo a ter o preço de Espanha. Logo aí ficávamos em vantagem, não é? As nossas empresas e nós próprios podíamos competir com os espanhóis e com as empresas espanholas. É que assim nunca podemos. E eles estão com esta conversa que devolvem 3 cêntimos e não sei o quê. Quer dizer, então, que conversa é esta? Isto é para tirar areia para os olhos dos desgraçados. Portanto, isto é uma situação que só acontece porque o governo quer. O gasóleo A hoje comida- está a mais de 2 euros. A comida Está vai subir. superior à gasolina. A comida vai subir Sim, porque o 2,44 governo quer. até mais caro. Vai tudo subir porque o governo quer. Porque o governo arranjou um negócio da China. A guerra passou a ser também um negócio da China para o governo português. E este é que é o problema. Está a perceber? O governo português vai subindo tudo aquilo onde pode. Aqui no fim de novembro, no Orçamento de Estado, aprovaram a isenção de portagens para os residentes no Alentejo das autoestradas que atravessam o Alentejo. Até hoje. Até hoje. Só vai começar, parece, para o mês que vem. Mas então andamos janeiro, fevereiro, março, dezembro, 4 meses e tal. Andámos 4 meses e tal. Então, mas se eles aprovaram a medida, porque é que a medida não entra em vigor imediatamente? Está a perceber? Estamos sempre a ser roubados, estamos sempre a ser enganados, ninguém cuida de nós. O resto é tudo conversa. É conversinha para parvos. Os parvos somos nós. Está a perceber? É isto. Portanto, não vale a pena também falar mal das grandes empresas, porque as grandes empresas aproveitam, não é,
os políticos abrirem mão, não sabem troca de quê, mas a gente imagina. Epá, e eles fazem o que querem. Fazem o que querem, os juros vão subir. Têm que participar neste esforço, foi o que eu disse. E têm. Pois claro. Não Seja é qual dizer for, mal. seja de que cor Têm. for o governo. Exatamente. Eles têm. Porque Exato. quando a gente não puder, a economia vai para o chão e depois eles não levam nenhum. Exatamente. Não Eles estou são de acordo. convencidos que isto é inesgotável. Não, exatamente. A gente Estou já de morria acordo. para a bomba da gasolina. O preço do barril do petróleo ainda não atingiu o máximo de há 30 anos. Pois não. Não é? Pois não. E antigamente o gasóleo estava a €1 e tal. Com o barril mais caro que o que está hoje, já depois deste E aumento. agora já está a 2 e tal. Pronto, como é que é? Ou seja, estamos a ser roubados. Nas portagens das autoestradas estamos a ser roubados. Nos bancos estamos a ser roubados. Estamos a ser roubados em todo lado. Com conivência de quem? Do governo. Agora o que é que tem que fazer? Regular. Tem que regular, o resto é tudo conversa. Então vão-nos deixar entregues agora à exploração. Nós estamos a ser vítimas de todos os especuladores que aqui queiram. Epá, Isso eu estou de acordo. Tem que se regular. É isso é que é um governo. não há nada. Aliás, um governo deve pensar a longo prazo. E a longo prazo, e isto é uma coisa que o Miguel não entende muito bem às vezes, mas é a altura de aproveitar isto para dizer de uma forma muito assertiva, planeada e eficaz, de dizer Portugal tem condições para apostar nas energias renováveis e para ser menor dependente das Mas é o energias, que fizemos, não é? das energias Então fósseis. onde é que a gente gasta o petróleo? Em que é que neste momento... Temos que apostar mais. Mas já apostámos. Neste momento, E 80%. podemos apostar mais. 80% da energia já está é renovável. não é? Pronto. E bem. Então, porquê é que nós somos vítimas deste bem. aumento do petróleo quando a gente já tem uma vida pouco dependente do petróleo? Porque o Estado quer ganhar os 60% dos impostos. Como é evidente. Está a Como perceber é... ou não? Então, mas eu é que disse e você está E eu digo que aí estou de acordo ok. consigo. E nesta história da crise, para as boas consciências, ou más entre aspas, não me interessa, há uma coisa que eu também queria aqui deixar. Quer queiram, quer não, esqueçam lá o cabeça laranja. O cabeça quê? Laranja. O que é o cabeça laranja? O Trump. O meu amigo Trump? Sim. Esqueçam o cabeça laranja e as coisas que ele faz e diz e coisa e o mundo que anda a criar. Agora, há uma coisa, em termos da Europa, porque é como a Europa que eu quero falar, não vejo, mas quero, em termos da Europa, olhem, porque em termos da Europa eu quero melhores condições e que a vida não piore no meu país. Então, aliviem as sanções à Rússia. Havia quê? Aliviem as sanções à Rússia, que é uma hipótese que há desta guerra se continuar. Epá, desculpa. A gente ter menos. Ainda hoje ouvi um comentário sobre a diferença abissal da guerra de Israel e da mas guerra. eu queria que você reagisse. E da guerra da Rússia. Mas eu já tinha conversado isso off record antes de eu chegar. Antes de você chegar. Você chega sempre atrasado. Cheguei atrasado. Portanto, eu e o Luís combinamos Exatamente. aqui umas coisas. Não é? Dito isso, Disto isto, a gente não se pode esquecer que isto começou com uma guerra nossa, da Europa, não foi com o Trump. Isto começou com a Europa. A Europa estava completamente impreparada completamente. para este futuro. Estou de acordo. Estou de acordo. E ainda bem que... Uma pouca vergonha. Pois, completamente. Isso Isto é de uma imbecilidade. Onde é que isto vai acabar? Não sabemos. Mas essa parte da impreparação e das debilidades e das fragilidades e da pouca vergonha dos líderes europeus, estou de acordo. Pronto. Onde é que isto vai... Como é que isto Estou vai de acordo. ficar depois? Isto vai ficar completamente diferente. O mundo daqui já não é o mesmo. Mudou completamente. Como é que vai ficar? Não sabemos. Como você diz, aliviar a Rússia. Houve um programa aqui para trás que eu disse que isto só acabava quando fizermos a União Europeia metendo a Rússia também.
Você disse isso. Não foi? Pronto. Disse isso. Mas isso, Eu não chego mas lá. isso esteve relativamente, vamos lá chegar. mas isso esteve relativamente perto antes da guerra da Ucrânia, com a integração toda económica que existia já. E Tivemos esteve um muito perto passinho. disso, não é? Tivemos um passinho. Foi uma pena. Passinho, não é? Foi uma pena. Mas estava a haver Putin. Não sei, bastava se calhar não haver Trump. Está a perceber? É que Também. Pois, é que ninguém queria, ninguém quer. Também. Ninguém a nível mundial quer uma Europa como ela está, mais a Rússia. Certo. Se a gente conseguíssemos fazer Certo. um bloco como este, Eu a estou a funcionar perceber o bem, que o senhor está a dizer. a funcionar bem, Completamente. ninguém queria. Estou a perceber perfeitamente. Geopolítica Exatamente. de alto nível. Exatamente. Agora, onde é que isto ia parar? Vamos ver. Mas isto do filme ainda não acabou. Miguel, mas geopolítica de alto nível é mesmo uma referência, um slogan muito bom. O Costa e a van der Leyen têm que convidar a gente para ir lá dizer como é que é. Não, a gente manda bolas para o Pinhal, mas a gente não está a ver nem metade do filme. E mais? Eu diria que nem 10% do filme. Pronto. E o mundo, Nem 10%. e o mundo, Aí é que está. e o mundo Estou de ainda vai acordo ter com você. obstáculozinhos, cascas de banana aí espalhados por todo lado, ouça. que vai A gente parecer não uma tá- coisa e a outra, e Nem- outras vezes é. Miguel, nem 10% quanto mais metade do filme. Nem 10%. Vamos ver o que é que isto Isso está. é verdade. É verdade. Mas pensando na incertezas que estamos a viver e que aí vêm num futuro próximo, era muito bom a gente termos um governo inteligente, termos um governo de Portugal, não termos uma porcaria de um governo laranjinha de caca. Percebe? Porquê? Porque a gente precisa ter esse governo que pense na gente de todos. Assim, ninguém está a pensar na gente, eles estão a pensar comer croquetes, só que enquanto os de Évora vão comer croquetes para Lisboa, os outros vão comer croquetes de Lisboa para Bruxelas. Anda tudo ao croquete. Está a perceber? Tem que esse croquete tem que passar a ser uma coisa secundária. Eu estou a perceber. Está a perceber? Mas, respeitando a democracia... Não, vão todos ganharam. para... não. Ganharam. Não, ganharam o quê? Ganharam... Eu acho que são fracos. Senhor, mas é que... Mas ganharam as aqui eleições. na nossa terra a gente vê o assalto... Ganharam as eleições. a gente, sim. Aqui na nossa terra a gente vê o assalto a empregos de 7.000 euros quando o ordenado mínimo é 900. Está a perceber? Em Lisboa a gente vê o assalto a 7.000 euros também. Como eu percebo o que o senhor está dizendo, não me pronuncio. Pronto. E depois a seguir Peço só há um desculpa salto. de não me pronunciar. Pronto, ok. E depois a gente dá um salto de Lisboa para a Europa para 20.000 euros. Ou então para instituições que funcionam cá dentro, mas estão submissas à Europa, que também é ordenados de 20.000 euros. E a gente vê as poucas vergonhas que se passam nos Bancos de Portugal, na Comissão de Coordenação, no Governo, nas câmaras, etc, etc, etc. Isso tem que acabar. Isso não acaba a mal. A bem acaba a mal. As câmaras ganham 3.000 euros, um presidente de Epá. câmara. Pá. Não, ok. Seja o que for. Eu sei bem mais ou menos onde Não é que está dentro. para onde é que as coisas vão. Você começou bem na outra parte, tanto que Não, nem é pronuncio. que você só vê as diferenças muito grandes, não olha para as diferenças mais pequenas. As diferenças mais pequenas têm muito mais volume. Está a perceber? São muito mais milhares de cargos. Também estou a perceber o que Pronto, está a dizer. é assim, Estou a tem perceber. que olhar mais para o país, para as pequenas empresas, para as Eu microempresas. não digo mais. Tem que olhar mais para os profissionais de saúde, não para os é profissionais mais. da educação, Miguel, etc, etc, Miguel, etc, não etc. é mais, é sempre. Tem que olhar sempre. Mas agora estamos em guerra, vem aí, eles estão a atirar para cima de si, que você já não aguenta com as dificuldades, e estão-lhe a atirar para cima de si o ónus de uma negociata da China. Está a perceber? É a ganância. E a ganância em cima dos pobres é muito feio. Vão lá fazer ganância para cima dos ricos. Se você chama-lhe pobres, é os que Isto é uma eu forma de chamo, dizer, é os porque que eu eu- chamo os mais frágeis. Pronto. Exatamente. É uma Exatamente. forma de dizer. Eu Mas até é nem mesmo. devia dizer, eu até estamos nem a- devia dizer desta Sim, maneira, mas que eu estamos sou a a dizer favor o dos mesmo. ricos, não sou a Estamos favor a- dos pobres, mas porque eu estamos gostava a- que os pobres fossem ricos. Pô, mas é isso, estamos a dizer o mesmo. Por isso é que eu lhe Exatamente. digo os mais frágeis. Sim. va- Eu estou de acordo com Do o que ele preço disse. dos combustíveis, vamos a um outro tema, Combustíveis e portagens. e portagens, E o preço da comida.
e o preço de tudo o que aí vem. Estes gajos têm que pensar que não devolvem com 3 cêntimos, não resolvem tudo. Vamos a outro tema. É verdade. Foi mais uma vez publicado. Foi mais uma vez Tem a publicado. faca e o queijo na mão para fazer tudo. Foi mais uma vez publicado o Relatório Mundial da Felicidade, que confirma a tendência dos últimos anos, ou seja, os países do norte da Europa continuam a dominar as primeiras posições, enquanto Portugal volta a descer neste ranking. Vamos lá ver, este ranking da felicidade não é um ranking de quem sorri mais, ou ri mais, ou conta mais anedotas. É um ranking que tem vários índices, ou é um índice que tem vários marcadores, e está-me a faltar a expressão, para medição. Comparação da vida real com a vida ideal, ter alguém em quem confiar quando é necessário, expectativa de uma vida saudável, ter liberdade de escolha, ser generoso e que percepção tem da corrupção existente no país. Nós andamos nestes números, cá por baixo. Porquê, Filipe? O que é que nos leva a não estar nos níveis mais altos da felicidade no mundo? Deve ser porque somos poucos em termos dos votos. Porque para já eu abomino isso, desses rankings. E depois, tudo o que aí dizem desses rankings, eu punha tudo ao contrário. Como é que a Finlândia, que tem alturas, tem 3 horas de sol, as pessoas podem ser felizes, só podem sair de casa. Dá-me a entender? Nem Esse indicador não está aqui. Esse indicador não faz parte do ranking, do índice. Como é que Israel está nos 10 primeiros do índice de felicidade? Só faz mal ao mundo e guerras e o caraças. Está ou não está nos 10 primeiros? Está. Israel. Costa Rica também. Costa Rica está nos 5. Mas Costa Rica, curiosamente, eu gosto da Costa Rica. Bom, isto tudo para dizer o quê? Então chama-se Costa Rica e você queria que eles fossem o quê? Não, a Costa Rica tem... Não era em dinheiro? Olha, a Costa Rica não tem exército. É dos países onde a preservação e a defesa e os critérios interiorizados nas pessoas de defesa do ambiente são mais fortes. É um país interessante. E quem é que ocupou... os habitantes vieram de onde? Da Costa Rica? Aquilo é tipo espanhol, não é? Acho que é. Ou seja, que é o que eu dizia, tirando Portugal, Espanha, Itália e Grécia, estes para mim são os 4 primeiros do dito índice. Estas horinhas de sol, irmos para a praia, beber um copo com os gajos da Holanda e coisa, ficam malucos quando a gente diz, agora vou beber um copo. E depois coisas como a gente não pode dizer, se ainda dizem que a gente tem a mania que é bons e machistas, não sei o quê, que até nem somos. Mas, estarmos a beber o copo numa esplanada e dizermos um para o outro, a miúda está gira ali. Como dizia o Vinícius de Moraes, quando falava da Garota de Ipanema. Da garota de Ipanema, mas hoje já não se pode dizer nada disto, Foram vocês que arranjaram isso. Está tudo maluco. Foram vocês que arranjaram isso, não poder dizer nada. Foram vocês. Está tudo maluco. Portanto, isso do índice... Vocês são o pai e a mãe da nossa infelicidade. Está tudo ao contrário. Isso está tudo ao contrário. E eu era Portugal, Espanha, Itália e Grécia os 4 primeiros. Pronto. E o Miguel agora que me responda. Pois então, Miguel, porque é que nestes índices que medem o que as pessoas acham quando comparam a sua vida real com a vida ideal, se tem alguém em quem podem confiar. Olha, quando coisa mais precisam, bela, mais cheia de graça. Se tem uma expectativa de vida saudável, não se pode dizer isto. Se tem uma expectativa de vida saudável, somos atacados por dizer isto. Mas a garota de Ipanema, Vinícius e Toquinho. Está tudo maluco. Tom Jobim. E Tom Jobim. E o Toquinho. Está tudo maluco. Sobre a felicidade, porque é que nós estamos neste... Porque é que continuamos a ocupar isto? Eu acho que é assim. Não há nada que provoque mais infelicidade que a gente ter a certeza que temos acesso a tudo o que há de melhor no mundo e depois não conseguirmos realizar plenamente. Quer dizer, eu acho que é o sentimento de... tinha tudo para ganhar e não ganhei. Somos uma raça saudável. Temos as expectativas mal medidas. Fisicamente somos Temos saudáveis. expectativas mal medidas? Está a perceber? Medimos mal as expectativas? Não, a gente organiza mal a nossa vida e depois podíamos ter tudo o que há de melhor e não conseguimos lá chegar. E isso dá-nos um sentimento de frustração.
que é o pai e a mãe daquilo que estamos a falar. Vem da frustração de vermos uma coisa muito boa. Bom, mas a garota era de Ipanema, não quis vir para a Costa da Caparica, está a perceber? E a Mas Costa... olha que seria o mesmo estilo. Hã? Antes de haver aqueles esporões, Sim. a garota de Ipanema e Copacabana, essa zona, a Costa da Caparica, antes dos esporões, da Fonte Sim. da Telha até cá acima, era igual. Não há nada mais bonito que o Rio de Janeiro. Não, eu não estou a dizer isso, olha que... O Rio de Janeiro é... O Rio de Janeiro continua lindo. Bem, o Filipe, a semana passada, começou a cantar, já percebemos Não, que ele, Epá, eu- que ele é um mas cantor. lá está, aqui. mas eu sou pró Brasil e como sou pró Ibérico E para a felicidade, você é para a felicidade. e para é a felicidade. Feliz, porque também Isto tem a da noção- Finlândia e da Suécia e coisa é tudo mentira, pá. Eu deixava isso para eles dizerem. Eu não vou dizer que é mentira, eles que digam. Agora, a gente temos um país muito bonito, umas pessoas saudáveis, uma dieta mediterrânica, portanto, que ajuda a tudo. Temos sol quase o ano inteiro. De vez em quando temos uma tragédia para a gente se lembrar do que é bom por oposição ao que é mau. Também convém, de vez em quando, aparecer. Desculpem lá os gajos lá de Leiria. Hein? Pois, temos uma história muito bonita que podíamos tratar desses assuntos que nos vêm dos tais 500 anos, que é a nossa... Já também parece mal a gente dizer bem da nossa história, está tudo maluco. Pois está. E é por isso é que somos frustrados. E eu se sou calhar é por isso é que socialista, estamos não lá. sou- E é por isso, Não se calhar, sou é Miguel. que... Eu não renego a nossa história, era o que faltava. Mas a gente, lá está, em vez de cantarmos um flamenco, a gente canta ao fado. Estamos aqui tão perto de Espanha e eles são muito mais alegres do que nós. Tal e qual. A gente vai às qual. barras das barras dos restaurantes de Espanha ao fim da tarde e está... Às casetas da Feira de Sevilha. E pá. tudo. Ó, E Miguel, depois a gente vem cá à gente e parece que está tudo triste, parece que Miguel. está tudo a curtir Miguel. a parte negativa da vida em vez de Miguel, estarem a Feira curtir de a parte Sevilha e as positiva. casetas, aquilo é único. Este domingo, para o próximo domingo já lá estou. Você? Pois. Acredito. A ver Morante. Acredito. A ver Morante. Ainda bem. E lá está. Ainda bem. Neste domingo que passou, Isso mesmo. assistimos, ao sábado, assistimos à Praça de Santarém, à Praça Torres de Santarém, quase uma enchente. É a maior praça do país. Para ver uma... Santarém é maior que o Campo Pequeno. Pergunta É. Santarém Em é a maior termos do de- país. é. E estava cheia. Portanto, isso é uma alegria. Mas lá está, lá temos uma minoria a quem dão voz, como se eles fossem a maioria, e toda a gente fica, os que gostam daquilo ficam tristes porque estão a dizer mal deles, ao fim e ao cabo. E os que não gostam daquilo dão-lhes uma importância. Em Portugal anda tudo assim um bocadinho meio trocadão. E depois as pessoas não... Então, andando As isto pessoas assim não têm trocado e ambição. com os que... Ainda estranha que no ranking isto esteja assim tão baixo? Oh, Filipe, A gente Miguel? está baixo porque não temos ambição. Estranho. Como não temos ambição, vamos para trabalhar para a Câmara. O ideal para Não a é o maior parte das trabalhar. pessoas é arranjar um emprego na Câmara. Não, é o dizer. É bom, um emprego, não é um trabalho, é um emprego. Opa, olha lá. Não Se pode eles ser. lhe perguntarem assim, ou a mim, exatamente os critérios que ali estão, a gente diz: epá, belo país, belo clima, bela comida, Sim. belas vistas no verão das miúdas, não sei o quê, atenção, censure, vou já dizer aquele gajo, coisa, velho, coisa, Sim. das miúdas de Ipanema. Coisa. Se eles entrevistarem a gente com a gente, o nosso índice vai para os 5 primeiros. Só não vai por uma razão. Pois. Só não vai por uma razão, que é a razão que destrói o país e destrói tudo o resto. A corrupção. Isso é tudo uma fantasia. Eu já sabia que você ia negar Não é? isso. Por A isso é corrupção que- dá por isso cabo é que eu de não tudo. falei nisso. Dá cabo de tudo. Isso é uma fantasia. Não há corrupção. Não há como há na Finlândia e em Israel Não, nem e pense na nisso. Suécia. Nem pense nisso. A percepção aqui Nem pense dos nisso. Correios da Manhã Não, nem e pense disto nisso. e Nem daquilo pense é que nisso. faz com que as coisas sejam percepcionadas de outra maneira. Também pode acontecer num caso ou outro, mas não pense nisso. A gente, pronto, se houvesse alguém
Antigamente, de terminar. Uhum. Antigamente, em regime monárquico, às vezes o rei não tinha andamento para mudar um país, mas arranjavam-lhe uma mulher, que foi o que aconteceu durante muitos anos. Também não conseguiram mudar o país, mas o país mudou sempre à custa das rainhas. As rainhas é que vieram modernizar o país, nunca foi o rei de sucessão direta. As rainhas é que trouxeram hábitos lá dos países delas, é que fizeram os hospitais, é que fizeram as misericórdias, é que fizeram tudo, foi tudo as rainhas. A gente agora, não, agora somos uns provincianozinhos, casamos com a prima direita ali da aldeia para ficar com a corela dela, e o rei, a gente não sai daqui de sempre a torta. Isto é tudo verdade, só falta dizer a outra parte da verdade. Para fechar, temos que Não, fechar. é que o Carlos V era, na altura, o imperador mais forte da Europa. Da altura. Sim. E foi a nossa Isabel de Portugal que casou com ele e deu origem aos Filipes. Ou seja, a nossa rainha portuguesa também foi para lá influenciar. Não foi só as de fora para os nossos. A nossa Pois, mas e quem era a mãe da nossa rainha? era uma estrangeira. Uma Pois, austríaca, é aí que está. austríaca, Muito uma bem. coisa. Então É, que está. vamos terminar com esta lição Monarquia. de não Mas ser... a Isabel de não ser- Portugal Queremos ser mais felizes. casou com o Carlos V. Queremos Isto é ser mais você. felizes. Monarquia. Viva a República. Pensei que Não, era... a República é uma merda. Viva a República. Oh, Miguel, não me obriga aqui a fazer nenhum corte, que isto... A Viva lei é a dura, a lei é dura. Então, se fosse mas o Herman José, mas podia terminamos... dizer tudo, eu não posso dizer nada. Mas terminamos, se calhar, O pensei que Herman tinham José falar em tinha não uma ser figura provinciano. que vinha da Merdaleja. Maximiana, ou não? Maximiana. Vamos terminar. que vinha da Sim, essas Merdaleja. personagens Eu ficaram tenho para um vinho sempre. que é o vinho de caminhão. A Também sério? posso fazer um vinho com esse nome. A sério. Então não tenho um vinho chamado vinha de caminhão. É aqueles vinhos que vêm de contrabando de Espanha, que é agora aí a moda. Você também se mete nisso. Não se, Hã? mete. Não se meta nisso. Eu? Não, eu falo nisso que é para ver se os outros têm vergonha. Muito Nós bem. terminamos assim o programa se de meta hoje, esta nisso. conversa franca com o Filipe Palma e o Miguel Louro. O encontro está marcado consigo para de hoje, uma semana, novamente, em dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. Boa tarde.